Boa tarde, pessoal. Estamos mais um dia aqui reunidos, né, para darmos continuidade em nossas aulas aqui pela nossa plataforma de ensino. E como eu havia falado ontem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a assistência de enfermagem, né? Mediante ao estudo das patologias, se faz necessário, né, saber prestar uma assistência para esse paciente de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas patologias. E aí, quando nós falamos dessa assistência de enfermagem, né, quando nós estamos ali escrevendo uma assistência, muitas das vezes nós não nos atentamos a alguns cuidados, a alguns detalhes. Como assim, professora? Quando eu falo, né, de uma assistência, essa assistência ela deve ser prestada ao paciente, né, com uma regra básica, né? Que regra é essa? Determinando sempre ali as prioridades, né? As prioridades que aquele paciente ele necessita, né? Então, determinação de prioridades é o primeiro ponto, tá, pessoal? Então, sempre que nós falarmos de assistência de enfermagem, nós precisamos entender, né, que para que eu possa prestar uma assistência com qualidade, eu preciso determinar prioridades. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é necessário, né, para que eu determine ali essas prioridades, que eu conheça sobre a doença. É por isso que nós estudamos a fisiopatologia da doença, não é verdade? O que é a fisiopatologia da doença? A fisiopatologia quer dizer o quê? Como acontece a doença dentro do organismo. Então vamos pensar comigo. Nós estudamos aqui, né, 3 patologias que acometem ali o sistema cardiovascular, não foi? Então, nós falamos aqui de insuficiência cardíaca congestiva, nós falamos aqui de angina instável e nós falamos aqui também sobre infarto agudo do miocárdio. De acordo com a fisiopatologia, né, a gente consegue aprender o quê? Quando eu olho lá para insuficiência cardíaca congestiva, né, o que está acontecendo lá no coração? Nós temos uma diminuição do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade que o coração que bombeia, o coração ejeta sangue para o corpo. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, esse coração tá com débito que diminuído. Então, se eu tenho um coração que tem débito cardíaco diminuído, significa que o sangue que vai correr pelo corpo vai ser em menor quantidade. Não é verdade? Então, isso vai manifestar o quê? Isso vai afetar o quê no corpo? Vai afetar todo o corpo, não é? Começando pelo pulmão, né? E assim por diante, não é verdade? E aí eu faço um paralelo aqui sobre a assistência de enfermagem quando eu digo para determinar prioridades. O que eu chamo a atenção de vocês? Dentro da assistência toda que nós prestamos, determinar prioridades num paciente que eu recebo ele ali, dentro da minha clínica médica, né? Significa que eu preciso estar atento aos sintomas que ele apresenta para que eu possa prestar a assistência adequada. E isso quer dizer que eu estarei determinando o quê? Prioridades, pessoal. Prioridades. Porque quando a gente olha no contexto todo, a gente precisa orientar, né, o paciente em relação a uma melhor alimentação, né? Porque ele tem que tomar a medicação direito, porque isso, porque aquilo. Naquele momento, imagina comigo, ele tem um coração que não está em bom funcionamento, né? E isso está afetando todo o corpo dele, porque ele está com débito cardíaco diminuído, ou seja, a quantidade de sangue ali, ela não está sendo ejetada, né, na quantidade correta, não é verdade? Então, eu preciso que monitorar esse paciente.
né? Nós trabalhamos, né, e o técnico de enfermagem, ele trabalha, né, mediante a sua assistência, de acordo com as prescrições, tanto prescrição médica quanto prescrição da enfermagem, do seu enfermeiro, não é? E aí, quando a gente olha para dentro dessas prescrições, né, a gente vai ter ali prescrições médicas relacionadas a tratamentos, terapias medicamentosas, também relacionadas ali à realização de exames, não é? E da enfermagem relacionada aos cuidados, né? Então, é função ali do enfermeiro prescrever ali uma assistência de enfermagem. Mas você, como técnico de enfermagem, que não é aquele profissional que apenas executa aquilo que é mandado, né? Não que você não tenha que seguir as normas, né? E do ambiente que você trabalha, não que você não tenha que seguir as normas ali, as regras, né, e as ordens dos seus superiores. Mas o bom técnico de enfermagem é aquele que sabe o que ele tem que fazer, sem precisar mandar. Né? Ele sabe que o enfermeiro dele prescreveu ali uma assistência relacionada ao cuidado. E ele vai lá e ele executa. Tá? Ele não negligencia o cuidado, ele não negligencia a assistência. Ele sabe o que é necessário ele fazer mediante a determinada situação. No nosso caso aqui da insuficiência cardíaca congestiva, se eu tenho um coração que tá o quê? Trabalhando lento, qual seria a primeira assistência que eu faria? Não é? Como que eu sei que esse coração ele tá trabalhando lento? A primeira assistência que a gente sempre faz, seja ela em qualquer situação, é a verificação dos sinais vitais, não é? E aí, para que eu possa verificar sinais vitais, eu tenho que ter um paciente o quê? Em uma posição. Eu tenho que ter ele num ambiente, não é? Então, assim, a gente segue ali, né, quando a gente vai escrever, colocando ali paciente em posição confortável, não é verdade? Verificação dos sinais vitais, porque os sinais vitais desse paciente são de extrema relevância para identificação de como que está o funcionamento do organismo dele, né? Para que as outras condutas, né, as próximas condutas, elas possam ser o que? Realizadas, prescritas, né? E é papel de quem? É papel da enfermagem, é papel do técnico de enfermagem realizar ali a verificação dos sinais vitais. Então, os sinais vitais indicam bom funcionamento do corpo, né? Como que todo o organismo ele está funcionando, não é verdade? Então, vamos lá. Então, já que eu determino prioridades dessa forma, os sinais vitais, ele é ali uma primeira assistência, não é? A partir dessa informação, o médico ele vai prescrever o quê? O tratamento farmacológico, não é verdade? E aí quando eu falo farmacológico, né, entra todos, não só medicamentos em si para ser administrado via oral, via endovenosa, mas também, né, a oxigenoterapia, não é verdade? Porque a oxigenoterapia faz parte dessa avaliação que nós fazemos ali em relação aos sinais vitais. Se eu tenho um paciente ali com débito cardíaco insuficiente, não é? Está diminuído ali aquele débito cardíaco, eu verifico os sinais vitais, eu vejo como que está ali a compensação daquela doença dentro do organismo do meu paciente, não é? E aí a equipe médica ela vai prescrever as medicações. A gente vai realizar ali uma segunda prescrição, que é a administração das medicações prescritas, não é? Se ele prescreveu ali uma oxigenoterapia, eu tenho que saber, né, qual tipo de catéter que eu vou usar, qual tipo de máscara que eu vou utilizar. Quando a gente fala de oxigenoterapia, administração de oxigênio, né, através de uma máscara, através de um catéter, não é verdade? Então eu tenho que saber disso também, para que eu possa prestar a minha assistência, né? Aí a gente vai lá na angina pictoris, que vocês aprenderam ontem, né, que angina significa o quê? A diminuição da oferta de oxigênio para o músculo cardíaco,
não é? Então a gente tem um paciente que ele apresenta intensa dor no peito porque o coração dele está recebendo menos oxigênio, não é? Aí a gente lembra lá atrás, se ele tem dor, né, assistência nossa, determinando prioridades, eu tenho que deixar esse paciente num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, porque todo movimento, todo barulho, isso vai agitar esse paciente. E o coração dele está recebendo menos o quê? Menos oxigênio. Então, quanto mais agitado, quanto mais esforço esse paciente ele fizer, pior será a evolução dele, o prognóstico dele. Não é? Mais dor ele vai sentir e ele pode, através desse esforço, dessa agitação, né? A gente lembra lá que aquele estreitamento da artéria ali pelas placas de gordura, aquela placa ela pode se desprender, formar um coágulo ali e evoluir esse paciente para o quê? Para um infarto agudo do miocárdio. Desculpa, pessoal. Vocês entenderam? Então, a assistência de enfermagem ela é voltada para as necessidades prioritárias de atendimento, né, daquele paciente. Então, a gente coloca ele ali numa posição confortável e imediatamente a assistência prática em si mesmo é o que? A verificação dos sinais vitais, né? Porque os sinais vitais vão mostrar tanto para nós quanto para toda a equipe, né, como que está evoluindo aquele paciente. Né? E aí entram, né, as demais assistências ali voltadas para a realização ali de exames, não é verdade? Porque quando eu falo de angina, angina é a dor que antecede ao infarto agudo do miocárdio. E para que se tenha um diagnóstico de um infarto ou um pré-infarto, se faz necessário a realização ali de exames, né, como o eletrocardiograma, não é verdade? E aí, dentro desse contexto, após ali a gente realizar ali os sinais vitais, aí eu tenho que lembrar quais são os sinais vitais, que eu sei que vocês lembram, né? Verificar pulso, temperatura, respiração, não é? Pressão arterial e avaliar a dor, né? Dentro de todo esse contexto ali, que foi verificado os sinais vitais, né? A gente vai lembrar que esse paciente ele tá o quê? Com dor. Então, após a constatação dos sinais vitais desse paciente, o médico ele já inicia uma prescrição medicamentosa, né? Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de uma assistência de enfermagem, nós temos que pensar no que é necessário de um primeiro atendimento para aquele paciente, tá? Não é porque nós agora, nesse primeiro momento, estamos aqui descrevendo, né, uma assistência e não executando a prática em si, que nós temos que fazer diferente. Por que nós não podemos fazer, né, sem determinar prioridades? Porque quando a gente chega lá para prestar uma assistência, né, na prática, isso já vai estar o quê? Fixado na nossa mente, certo? Sempre determinar prioridades. E aí isso nos ajuda na questão qual? Na hora de realizar as nossas anotações de enfermagem. Porque nós nunca podemos esquecer que tudo que nós, né, realizamos com o nosso paciente deve ser o quê? Relatado, né? Lá no prontuário do paciente. Então, é função nossa da equipe de enfermagem, tudo que nós executamos ali como assistência de enfermagem, relatar no prontuário desse paciente. Certinho, pessoal? Então, nunca se esqueçam sobre quando se vai prestar uma assistência de enfermagem, determinar prioridades. E quando nós estamos prestando uma assistência, se faz necessário a identificação ali da patologia. Eu preciso saber o que acontece nessa patologia. E aí vem, né, eu sabendo o que acontece, eu sempre vou observar para os sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Tá bom, pessoal? Então agora, né, nós vamos dar continuidade hoje, falando um pouquinho aí de fisiopatologia dessas 3 doenças que nós estudamos,
tá? Eu quero que isso fique gravado na cabeça de vocês, né? E também vamos fazer uma atividade referente à assistência de enfermagem, tá? Já criei o fórum ali para vocês, tá? Fórum da atividade do dia, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Nos vemos nos comentários aí, que eu estarei realizando das atividades de vocês.